Boa noite a todos, boa noite nossos amigos e amigas que estão aí presentes nessa live dessa noite. Hoje, dia 11, né, de junho de 2020. Agora, precisamente, 19 horas e alguns minutinhos, passei um pouquinho do horário, né? Está presente nessa live aqui os nossos amigos. Chegando aqui o nosso amigo psicólogo do trânsito, do Pernambuco. Fizemos uma live junto, o grande José Cláudio. Muito obrigado. Chegando aqui nosso amigo instrutor Mário Henrique, de São Paulo, grande instrutor. O professor Eliseu Ruiz já está aí assistindo a nossa live, professor. Já vou enviar o convite e já adicionar o senhor. Tá dando certo aqui? Boa noite a todos que estão chegando aí. Silvio César, conectando. Boa noite, professor. Boa noite, mestre Eduardo. O mestre é o senhor aqui. Primeiramente, agradecer mais uma vez de ter aceito o convite e perguntando para o senhor, antes de iniciar e fazer as apresentações, o senhor está me ouvindo e visualizando legal? Tudo bem? Perfeito, perfeito. Ok, eu também estou ouvindo você direitinho, ó, tranquilo, áudio e imagem tranquilo. Aos nossos amigos aí, por gentileza, nos avise se está enquadrado aqui a imagem, o áudio do professor Ruiz e o meu, porque nós estamos nos ouvindo e nos vendo. Agora, eu não sei vocês, né? Só para começar já corretamente, né, professor? Antes de iniciar e Exatamente. desejar as boas-vindas, a gente dá umas paradinhas às vezes só para transmitir um abraço e responder as perguntas dos nossos amigos. Até peço desculpas se eu interromper. Vou procurar interromper o menos possível, tá bom? Mas faz parte do esquema de live, né? Tem que dar as paradinhas para feedback, né? Tudo bem? Isso, Opa, tranquilo. chegou aqui a Solange Ribeiro, do Alto Trânsito, lá de Campinas. Você deve conhecê-la, né? Opa, conheço sim. Minha esposa Eliana, Silvio, instrutor José Cláudio, psicólogo do Pernambuco, fez uma live comigo, está aqui presente, os prestigiando. Tem bastante gente boa aí, viu? O Mário Henrique, Maria Inês Gil Quirino, grande amiga. Enfim, tem bastante pessoas chegando aí, professor. Bom, primeiramente A, o combinado, né? Chegou a Carmen Morena do Cevac, de Guaratinguetá também, a nossa amiga, sua companheira aí de trabalho, né? A Carmen é Morena. professora, nossa professora de Professora, Guará. E de São Paulo ela também. é excelente. O senhor está vendo aqui ou não? O código? Com certeza. Do Faria, ó, guardei, eu falei para mostrar. E vamos transmitir um abraço para o nosso amigo, o professor Eduardo, que o senhor forneceu o contato dele para mim hoje. Nós conversamos pelo WhatsApp. Como ele não tem Facebook, eu prometi para ele, quando terminar a live, eu vou postar no YouTube, no meu canal do YouTube, e vou mandar o link para ele assistir no WhatsApp dele. Ele vai estar nos ouvindo, ó. Não está assistindo ao vivo, professor Eduardo, mas lá de Ubatuba. O senhor vai assistir essa live posteriormente, não ao vivo, mas prometido a cumprir, tá bom? Um forte abraço, foi um imenso prazer falar com o senhor, professor Eduardo. Bom, professor Ruiz, nós iremos tratar hoje aqui da live, como nós havíamos combinado, o tema da live é profissão do instrutor pós-pandemia, né? Então, o senhor vai Exato. discorrer aí o seu ponto de vista e com a sua experiência, que é grande, enorme, o que o senhor imagina o que vai acontecer com a nossa profissão, tendo em vista que 2010, o ano de 2010, aconteceu várias mudanças, né? A nossa lei, finalmente, o profissional instrutor de trânsito foi reconhecido, né, como profissional, né? Então, existe uma lei, que é a Lei 12.302, né? E foi em agosto de Exato. 2010 que foi decretada essa lei. Posteriormente, no mesmo ano, aí o CONTRAN criou a lei, a resolução 358/2010, né? Que aí trata das Exato. mudanças, a parte de CFCs, né? Os instrutores, carga horária, renovação de curso, enfim. Depois, posteriormente, foi prorrogado para 2015, enfim. Então, vamos tratar da 358, a nossa lei 12.302, que
que profissionalizou o instrutor de trânsito, né? E ao 68, que não tem como deixar de falar nela, né? Se tratando que as três são de suma importância. Mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado. E é a palavra do senhor. Bom, boa noite ao mestre Eduardo e a todos aqueles que estão em conexão conosco, as quais boa parte eu já os conheço. E aqui eu dou meu grande abraço a todos que estão aí na nossa conexão, desejando aí um bom trabalho e que Deus esteja conosco. Então, amém, professor. para a gente falar do instrutor, né, as expectativas pós-pandemia, é interessante que a gente faça um retrospecto bem rápido. Eu, quando cheguei em 81 no Detran, o instrutor era exclusivamente prático, não tinha instrutor teórico. Nós, da Educação de Trânsito, Divisão de Educação de Trânsito do Detran São Paulo, que tinha instrutor teórico, porque ali nós dávamos aula para crianças, adolescentes, adultos e vários tipos de trabalho. Então, era o único trabalho. Desconheço outros estados outros estados também tinham o seu departamento de educação de trânsito, a qual tinha atividade teórica, mas era exclusivo dos órgãos de trânsito. Posteriormente, a gente vai caminhando e quando nós chegamos um pouco antes do Código de Trânsito Brasileiro, já começamos a ter o primeiro curso que exigia a presença de um instrutor para o desenvolvimento de profissionais. São Paulo, em 84, nós tivemos a primeira portaria que foi baixada, exigindo que o transportador escolar tivesse que ter um curso de formação, devido a 3 acidentes fatais, em 83, 82 ali, mais ou menos, e o diretor baixou. Então, ali, a gente já começa a ter a presença dos instrutores teóricos. Depois, em 85, tivemos a resolução 640, né, desse ano, que também exigiu que profissionais de transporte perigosos viessem para a sala de aula. E aí a gente começa a ter as primeiras iniciativas do instrutor teórico, a presença dele ali. Não que as autoescolas no passado não tinham o trabalho teórico, tinha, mas não tinha aquela metodologia, não tinha um conteúdo programático consistente como hoje. E os alunos pegavam aí um manual, estudavam e faziam umas provas, pré-prova nas autoescolas, posteriormente isso ia para o exame teórico lá no Detran. Então, nós não tínhamos uma presença de um instrutor em sala de aula. Era tudo novo, né, professor? Na época era tudo novo para você. Opa. Oi? Era novidade na época, né? Curso teórico, né? Era algo que estava despontando uma carreira de instrutor teórico. Aí, posteriormente, caminhando nessa estrada, né, de MOP escolar, tivemos em 94 a regulamentação efetiva do reconhecimento no Brasil, uma resolução do CONTRAN no final de dezembro de 94, onde ela exigia que esses profissionais tinham que ter um curso em todo o território nacional do transporte escolar. E aí caminhamos muito já presente no CTB, onde ele consagrou isso no artigo 145, e tivemos as resoluções que foram migrando até a 358, como citado a você. Agora, nós já tínhamos, então, se você pega de 84 ali, ainda que era um trabalho exclusivo do Detran, não havia empresas credenciadas, o Detran é que formava o transportador escolar,
e naquela oportunidade de 85 até a existência do Senat, tivemos a presença do Senai no MOP, que foi fortemente, um trabalho muito forte também de instrutores teóricos. Aí depois Professor, com... posso interromper só um segundo? Só para dar o gancho que o senhor está falando, o senhor já dá sequência. Lembrando bem para os mais novos que estão nos assistindo, em 94 nós tratamos do Código Nacional de Trânsito, aquele que ficou por 30 anos em vigor, né? Estava já nas vésperas, faltando 2, 3 anos para a criação, para instituir o nosso CTB, Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503, que entrou em vigor em 22 de janeiro de 1998. Não é isso, professor? Prosseguindo. Nesse período que eu estou datando, essas datas que eu estou colocando os anos, a gente percebe que pelos anos não havia CTB, né? Ele foi sancionado em setembro de 97, começou em janeiro de 98, então, se a gente pega 84, 94, ainda estamos sobre a luz do Código Nacional de Trânsito, com certeza. Ele não falava curso de especialização. Esses cursos não tinham nome de especialização. Aí, posteriormente, em 94... Qual era o termo, professor Nair? Hã? Qual era o termo usado? Qual que era o termo usado na época? Era o transporte de produtos. Era o transporte, né? Transporte de produtos perigosos, chamado famoso MOP, e o transporte escolar. Ele não tinha essa conotação de especializado. Isso aí veio. Em 94, o CONTRAN, ele deu, com a resolução, ele deu valor ao território nacional exigência desses profissionais de transporte escolar, o MOP, já desde 85, pela resolução 640. Em 97, tivemos o nosso Código de Trânsito Brasileiro, que está até hoje aí presente. E no artigo 145 é que vamos observar ali os cursos previstos e exigidos na atual realidade. Então, de 98 para cá, tivemos algumas resoluções que têm uma tratativa desses cursos, né, que é na área teórica que eu estou falando, sem a gente aí esquecer, Eduardo, que, paralelamente, os cursos de formação de instrutor, diretor-geral de ensino examinador, eles tinham já, né? Os DETRANs tinham essa incumbência. E aí nós vamos ter aí uma abertura do DENATRAN com uma possibilidade de empresas que recebiam primeiramente o credenciamento lá do DENATRAN. E os estados só acabavam por receber a documentação para fazer os registros desses cursos de diretor-geral, de ensino, examinador e instrutor. Aí depois, com o advento do CTB, nós vamos ter aí surgimento dos cursos de especialização, que inclui o MOP escolar, o transporte coletivo, o emergência, a carga indivisível, e por força da resolução, o mototaxista e o motofretista, né? Isso. São 7 cursos, né, professor? A partir desse divisor de água, nós tivemos uma resolução mais consistente, que concentra tudo, que é o 68, que você acabou de citar. Sim. Obviamente que nós estamos aqui no estado de São Paulo, pode ter colegas aí de outros estados em conectividade conosco, e cada estado baixava suas próprias normas para poder gerir esses cursos, e estou aqui em comento. E depois nós tivemos a 168, foi um divisor muito forte, tendo transformações na carreira do instrutor. Até naquela oportunidade, muitos instrutores tiveram que migrar para a categoria Delta, né, para poder ministrar transporte escolar e coletivo. Sim. E depois ela recebeu, a 168 não é só de curso de especialização, quero aqui registrar que ela vem aí
falando da Isso. primeira habilitação, teórico e prático, das mudanças de categoria e tal. E aí nós Tá vamos tudo dentro ter... da 168, né? Nós temos uma presença muito forte no trabalho teórico dos instrutores, que até então, no passado, Sim. era só mais prático. Aí depois, a gente, paralelamente a isso, tem a resolução 74/98, que foi a primeira resolução que vem disciplinando pelo Código de Trânsito Brasileiro a formação dos cursos de capacitação, hoje conhecido como capacitação. A portaria 47/99 do Denatran, e depois, por fim, com a revogação dessas normas, surge a 358, e a 358 traz aí um pouco daquilo que você fez na abertura. Ela traz aí rumos novos, a formação do instrutor do MOP escolar coletivo e emergência, e dando também o período de vencimento dos nossos títulos, que na 168 já havia o vencimento, né, dos títulos de instrutor. E a cada 5 anos, não é o curso, né, mas é a habilitação de motorista que a gente tem que fazer. Até hoje ela vencia de 5 em 5, após 65 de 3 em 3 anos. Aí nós temos aí esse histórico, muito rápido e breve, para a gente entender um pouco qual foi o papel do instrutor nessa trajetória, até antes de 81, porque quando eu cheguei já havia o instrutor de trânsito. Mas teve aí uma ampliação, a 350 ampliou muito. Ela vem aí formando o instrutor de trânsito, o instrutor de trânsito do curso de transporte do MOP, escolar, coletivo e emergência. Sim. Ela vem aí falando do diretor-geral de ensino, examinador, e seus cursos de atualização. Então, foi algo bem inovador, bem diferente. E que criou um impacto muito grande na carreira, já que a gente está falando do instrutor. Muitos naquela época, em 2010, com o surgimento dessa resolução, eles diziam que a credencial deles era indeterminada, então ele não precisaria atualizar. E, infelizmente, por informações, hoje a gente fala fake news, muitos aí protelaram, e aí o Detran de São Paulo, inclusive, teve que lançar mão de alguma norma para poder estender prazos, para poder não entrar em causa o Estado de São Paulo, por conta dessa realidade, que todo mundo em 2015 tinha que atualizar os antigos, né? Mas aí a gente, em 2016, consertou isso, e aqui nós estamos agora na situação presente, caminhava a coisa dentro de um padrão de normalidade, e aí o tema nosso, né? Chega a nossa situação de pandemia, suspendeu todas as nossas atividades, e a gente está aí diante de um cenário preocupante, porque sem renda ninguém consegue viver. Não. Nós vamos encontrar nessa esteira, nessa estrada, nesse caminho, alguns colegas que, paralelamente, ele, além de ser instrutor de trânsito, ele tem uma atividade como agente de trânsito, um policial, um professor e tal. Esse ainda conseguiu se adequar. Outros já são aposentados, mas tem colegas aí que vivem da atividade de instrutor de trânsito, no centro A, B, capacitação e especialização. Então, isso aí foi um caos, né? Sim, sem dúvida. Professor, o senhor me permite só interromper rapidamente, depois nós retomamos, inclusive retomamos e eu quero tratar de um assunto polêmico, referente às aulas remotas, né? Da primeira habilitação. E posteriormente também iremos tratar das aulas remotas dos cursos especializados da 168, né? Os 7 cursos que nós acabamos de citar agora. Mas antes eu quero transmitir abraço para algumas pessoas, amigos nossos. O nosso amigo Laércio Educador, que faz parte do grupo docente da CEVAT. A
Silvia Biangioni também faz parte do grupo aí? A Silvia? Acho que não, né? A Silvia, sim, sim. Nossa, Faz, né? nossa Faz também. professora. Isso, ela A está nossa presente professora. aqui. A Andréia Prado, nossa amiga Andréia Prado. O Robson José, que esteve aqui ontem comigo, Opa, anteontem, né? Nós fizemos uma excelente live com um tema bem pertinente, que é a legislação do MOP, né? Ele também transmitiu sim. um forte abraço para você, o nosso amigo Robson Obrigado de Limeira, do igualmente. SESC Senac de Retribua ele. Limeira, grande profissional. Também temos aqui o Mário Henrique, o Sérgio Pereira, também do SESC Senac de Limeira, Opa, Daniel, Sérgio. Jair Mendes, Carmen O Jair, Moreno, professor nosso. o Jaime, né? O Jair Mendes é professor de vocês. Jair é também. nosso professor. Jair, perdão. Silvio César é o nosso professor. O Silvio César está dizendo a história do trânsito na experiência desse excelente profissional chamado Eliseu Ruiz. Concordo em número, gênero e grau, viu, Silvio? Para quem entrou agora, eu vou passar a palavra para o professor, porém, antes, as pessoas entendem o seguinte, para mim é um momento muito, assim, emocionante, porque eu conheço o Ruiz há mais de 20 anos, ele foi meu professor no primeiro curso, quando eu iniciei em formação de instrutor de trânsito, né? E eu trabalhava em empresa de ônibus, era motorista na capital, São Paulo, a empresa do Vila Ema, já estava lá um treinamento. E eu conheci ele, o Alboane, que hoje é deputado, o Pape, o Eduardo, enfim, todo o grupo seleto dos instrutores que, na época, muitos atuavam no Detran, não é isso, professor? Corrija se eu estou errado. Isso. E nós fizemos o curso ali no CETRAN, que era a extensão do mesmo grupo do corpo docente da Polícia Militar que operava, que atuava no Detran, na época, em São Paulo, no Ibirapuera. Muito bem, passaram-se 15 anos, reencontrei o professor Ruiz, em Presidente Prudente, na escola Impacto, proprietário Gladson Portalobre. O professor foi proferir lá um curso, né? Foi ministrar um curso de atualização de instrutor, e no qual eu estava com o corpo docente do SESC Senac de Presidente Prudente. Eu tive a honra de reencontrar o professor, e aí foi aquela emoção, aquela alegria, e posteriormente, em 2019, o ano passado, eu estive no CEVAT para fazer o curso de instrutor especializado em transporte escolar e tive a honra, mais uma vez, de ter tido aula com o professor Ruiz. Então, é uma história já de 2 décadas, praticamente, passadas, né? De muito respeito, admiração, recíproco, e ele me chamou de mestre no início da live, né? Como ele é humilde, né? O mestre aqui é ele, não eu, né? Então, entendo os amigos que me conhecem ele, da satisfação, da honra, sem demagogia, pelo contrário, quem me conhece sabe que eu não sou disso. E, então, é muito gratificante, não só para mim, claro, em especial, mas para os nossos amigos, que são colegas dele, trabalham com ele, foram aluno dele, enfim. Então, é um homem que tem uma humildade extrema, tem um conhecimento técnico excelente, de vivencial, não só dos estudos, como ele vivenciou todo esse processo, né? Que eu queria que você abordasse agora, Luiz, um pouquinho voltando, retrocedendo, naquela fase da implantação da Lei 9.503. Você estava bem por dentro, estava na campo, ali lá dentro do Detran, né? Como que foi os bastidores daquela época, professor? O que você puder contar aí de interessante seria de suma importância. Assim, o que é mais pertinente. A palavra do senhor, eu quero dar um abraço aqui no Josimar, na Andréia Prado e na Luciene Araújo, que acompanha. A Luciene é a nossa professora da CEVAT de São Paulo. Ô, Luciene. Luciene, o nome dela? A Luciene, um abraço para a Luciene, para a Andréia e para o Josimar aqui. Estou mandando meu abraço. Josimar Amaral, grande referência em trânsito, de Vitória, Espírito Santo. Inclusive, vou fazer um curso com o Josimar IAD, sábado agora, às 9 horas da manhã. É um excelente profissional, acompanho ele há anos, é amigo, humilde como professor, uma pessoa que sempre acompanha as lives aí, sempre está participando, sempre lutando por um trânsito mais humano e seguro. E também entrou agora aqui um professor do Rio Grande do Sul, que dia 16 irei fazer uma live com ele, professor Luiz. É um jovem promissor, psicólogo, especialista em trânsito, acadêmico no curso de Direito. Ele também escreve no Portal do Trânsito, lá de Curitiba, é o Eduardo Cadori, excelente profissional. Nós vamos tratar sobre aulas remotas na primeira habilitação, no dia 16.
Fraterno abraço. E a Interessante. Bruna Ruiz é sua filha? É minha sobrinha. Ah, estou A prestigiando Bruna é minha... aqui de São José dos Campos. Ela está em São José. Isso, é minha sobrinha. Aqui temos o Ela é minha vereador daqui sobrinha. da nossa... Um grande abraço, viu, Bruna? Obrigado pelo prestígio aí da nossa amizade aí e prestigiando a nossa live. E também tem o vereador daqui da cidade da Mantina, Alcio Iqueda, está prestigiando também. Muito obrigado, Iqueda. O Josimar está dizendo, grande abraço, Eduardo Sebraio. Mais uma brilhante contribuição. Parabéns. Eu que agradeço, professor Josimar. E vamos também transmitir um abraço aqui para o Gladson Bassalobre, né? De Araçatuba, proprietário da Impact Tran, nosso amigo, ele, Edilene. São meus amigos pessoais. Sim, são pessoas excelentes. A gente... E o Gleison está aí também. Viu, Eduardo? O Gleison da Cevate entrou também. Ah, grande amigo, o diretor lá. Eu tive o prazer de conhecê-lo. Obrigado, Gleison. O Gleison é muito profissional, excelente pessoa. Muito obrigado, Gleison, pelo prestígio. Bom, professor, desculpa aí, mas a gente tem que falar para os amigos, né, sentir que estão aqui participando, interagindo, aí, né, parando as coisas, seus afazeres para nos assistir. Então, a gente tem que respeitá-los e prestigiá-los também, né? Mas sim, agora eles não querem escutar eu falando, eles querem escutar o senhor. Por gentileza, como eu estava dizendo, voltando, né? Daqui a pouco eu interrompo de novo. Eu estou igual o Faustão, né? Para acabar, né? Mas tudo bem. Continue. Referente àquele processo lá na época do CTB, na 9503. O que foi de interessante que você tem para contar, que você lembra? Não precisa contar uma história longa, mas uma coisa que você percebeu, uma mudança, o impacto da época. Uma coisa que refletiu, que repercutiu na época. Tivemos sim, foi entre o CNT e o CTB, nós tivemos uma mudança drástica, capítulos que nós não tínhamos em nossa carreira. Eu acho que, como a gente está falando do instrutor, e o instrutor, a gente está falando da estrutura de formação e sua projeção, mas ela ampliou muito. A partir da 358, nós tivemos aí a ampliação da carreira do instrutor. O instrutor até então não tinha tanta amplitude. E outra, as empresas foram autorizadas a ministrar esses cursos de especialização e capacitação, além do centro A e B. Quer dizer, sim, nós tivemos eu diria assim, foi um momento muito interessante e oportunidade que a gente jamais no passado esperava, que o CTB vinha com essa expectativa, né? Nós tínhamos sim uma expectativa, mas não é expectativa, é concreto, porque já tinha sido aprovado. Então, em 2010, nós tivemos algo assim bem significativo. Nós começamos a aprender, porque a gente... Eu nunca tinha pensado um dia em formar um instrutor do MOP escolar coletivo e emergência. O que eu tinha o que eu tinha era uma experiência de formar motoristas, mas nunca pensei assim que um dia nós teríamos a formação profissional. E uma coisa muito interessante foi a amplitude da carga horária, né? O instrutor de 120 foi para 180. Sim. Então, nós tivemos aí, para falar sobre a questão da carreira nossa, nós tivemos alterações de conteúdo, amplitude de carga horária, e essa experiência, pelo menos na Cevate, e aonde eu atuei na formação do instrutor, foi muito interessante porque nós pegamos gente que estava iniciando a carreira, mas eu tive na sala de aula colegas meus da minha época do Senai, de 86. Sim. Nós éramos já instrutor do MOP no Senai. Eu me formei em 86, de lá para cá eu comecei a trabalhar. Então,
Essas Ô, Ruiz, o primeiro experiências MOP que formaram... eu fiz, o primeiro MOP que eu fiz foi na década de 90, foi no Senai do Ipiranga, lá, onde José de Azevedo. E dentre outros cursos que eu fiz ali, inclusive de instrutor também, pela empresa de ônibus, É, né? Os cursos, primeiro foi isso. Senai, posteriormente Senat, e depois que eu fui fazer a formação no Detran. Prossiga. Sim, sim. Então eu vejo ali em 2010 uma situação muito interessante, algo que nos valorizou, nos reconheceu. Em 2010, a Lei 12.302, o enclave dela, e respeito qualquer opinião que alguém tenha está me ouvindo agora, eu respeito, eu não sou dono da verdade. O Claro. enclave foi a 12.302, ela limitar o instrutor na categoria D de Delta. Até então, Sim. no passado, sempre, olha, antes de 81, porque a gente foi o estudioso da matéria, todo instrutor dava aula pela categoria que tinha. Sim. E em 10 nós tivemos uma situação que acabou deixando muita gente a ter que se adaptar ou até parar. Eu conheci instrutor que parou, ele falou, eu não vou nessa aí e tal. Mas aí teve adaptação, veio novos profissionais para o mercado todo. E agora, o ano passado, com esse registro lamentável da pandemia, que atingiu o nosso território nacional, tivemos a suspensão das nossas atividades, aliás, não só a nossa, mas também outras, mas vamos pegar aqui a nossa. E desde 20 de março para cá, a gente está sem nenhum trabalho. Nesse período, para os que me ouvem, a gente não está parado. A Solange e a Sueli, que está em conectividade conosco, que é da Autotrânsito, e o Marco Antônio, que é da Centesc, nós tivemos uma reunião também virtual e elaboramos um documento e encaminhamos para o Detran, no sentido do Detran também, a gente ainda o teor do documento dizia assim, não estamos jamais impondo, jamais estamos legislando para o Detran, mas a gente pediu e deu até sugestão num teor de documento, aulas virtuais, seja ela EAD, seja ela remota, web, qualquer recurso eletrônico. A gente encaminhou agora, esses dias atrás, no sentido de que sabemos que, mesmo com a liberação das atividades, as atividades de grande aglomeração, elas vão ser ainda lenta o retorno. E nós vivemos, nós credenciados do Detran, vivemos do trabalho teórico, porque nós não temos prática, né? A gente abastece o mercado de centro A e B e das empresas de especialização, é onde nós recebemos. Então, esgotou nossos recursos financeiros e afeta toda a cadeia produtiva desse trabalho de educação de trânsito. Então, não é só o financeiro. O financeiro é importante, mas para um trabalho de educação que tem que ser contínuo, os recursos vão ser utilizados, eu acho interessante que, eu me apego mais ao CONTRAN, porque ele é a luz da legislação para todos os estados. Então, poderia eles também fazer alguma ação no sentido que a gente pudesse voltar, continuar a nossa atividade desse trabalho de formação, porque para todos que me ouvem aqui, o mestre Eduardo, o transporte não parou. Quem parou, outras atividades pararam, o transporte não, os ônibus, os caminhões, carretas, estão em circulação. Então, exato. Então, agora, eu não quero aqui, em hipótese alguma, deixar de lado qualquer profissional que esteja militando, em hipótese alguma. Eu acho que a gente precisa buscar alternativa para esse caminho. E eu tive o Fábio do Maranhão, que veio fazer curso na cidade de São Paulo,
Ele veio fazer todos os cursos de especialização. Ele lá trabalhou no SESC-Senat e hoje ele tem uma empresa credenciada. Então, ele também me manifestou, só que eu não consegui entrar na reunião virtual. É ele mais um pessoal de Minas e não sei quem mais, também estão elaborando documento para o CONTRAN, no sentido de nos trazer alguma alternativa nesse campo de empresas credenciadas na capacitação e especialização. Então, veja, quando a gente fala pós-pandemia, eu não diria que nós estamos parados na... A gente está esperando a pós-pandemia. Nós estamos aqui buscando o caminho alternativo junto ao poder público, que ele que nos rege, ele que toma conta e não pode ser diferente. Mas a gente tem aí buscado como parceiro, porque a escola pública ela tem falado que nós somos parceiros, são credenciados parceiros. Então, a gente quer aí agora buscar dentro, é lógico, da legalidade, uma maneira, um caminho, né? Uma chave para abrir essa porta. Sensibilizar o Detran para ele escutar, exercitar empatia aos proprietários das escolas públicas de trânsito, para quem está entrando na live agora, que não é da área de trânsito, exceto os nossos amigos que já são professores, já estão na área, mas as pessoas confundem um pouco autoescola com cursos especializados. O Ruiz era do CEVAT, era uma escola de formação, né, para instrutores, examinadores, diretores de ensino e de geral, e os cursos especializados, profissionais, instrutores de moto, coletivo, emergência, escolar, divisíveis, etc. Então, as pessoas, às vezes, que estão entrando na live, que não é do ramo, não está conseguindo conectar, às vezes, uma coisa da outra, né, professor? Estou dando uma explicação superficial para que possamos entender que o transporte não parou, os caminhoneiros continuam, o transporte coletivo de passageiros continua, está voltando o rodoviário, né? Com as limitações, o distanciamento social, máscara, álcool gel, higienização dos veículos, né? Que é correto, né? Isso, o procedimento de higienização, tanto a pessoa como o carro, né? A frota tem que ser higienizada, mas nós temos que dar continuidade. O Brasil não pode parar, né? Temos que respeitar essa doença, a OMS, a vigilância sanitária, porém, nós temos família, nós temos que colocar pão na mesa, filho na escola, as escolas paradas. Então, esse momento é o momento de manter o equilíbrio emocional, através de um momento difícil, sempre vem inovação, acredito que sempre vem coisas boas pós-pandemia. É claro que são fatores que uma coisa depende da outra, né, professor? O estado de saúde física e mental, psicológico, tem ativa. Procure fazer alguns cursos agora, EAD, tem alguns cursos gratuitos, né? Então, procure o instrutor ou o motorista que está desempregado, procure ocupar sua mente aí, até com a própria Bíblia, né? Dependendo de religião, e com o CTB, com livros, porque é um momento que vai passar, acredito que vai passar, estamos mais para o final do que para o começo, né? E esse momento é um momento de reflexão também, né, professor? Porque, queira ou não queira, eu não sei, se eu estiver errado, o senhor me corrige. Eu acredito que vai ter mudanças, sim, significativas. O mundo não vai ser mais igual, viu, professor? Eu não estou nem falando especificamente a nossa classe de instrutores de escolas de trânsito. Estou falando no contexto geral. Vai mudar muita coisa. Eu sou 100% a favor da aula presencial, porque eu também dependo disso. Eu dou aula, eu não vou ser contra mim mesmo. Mas que alguma coisa me diz que vai mudar alguma coisa, talvez não seja 100%, mas acredito que vai ter algumas mudanças, sim. O que o senhor acha disso? Bom, Eduardo, eu assino com você. Nós, instrutores não só da CEVAT, temos conversado com nossos clientes que fizeram o curso conosco lá e ainda vão fazer. Jamais, eu quero aqui, na minha humilde consideração,
e sei que quem está me ouvindo aí, acompanhando, muitos deles nasceram nesse setor, que é do transporte. Nós temos, inclusive, professores na nossa empresa que começou como motorista, então jamais. Com o meu comentário, eu quero aqui gerar um preconceito ou qualquer imagem negativa. O que a gente tem, e não é todos, eu conheci motoristas, eu dei aula para motoristas que era pós-graduado. E dei aula para motorista que ele não consegue assinar o nome. Então, quando nós falamos do EAD, a gente não é contra qualquer conhecimento que avance em tecnologia, jamais, hipótese alguma. Sim. O professor Nelson, que está aqui nos ouvindo, ele fez um curso de graduação em EAD e ele mesmo afirmava que ele estudou presencialmente e o curso EAD forçou muito ele, porque a maneira pela que a faculdade fazia exigia dele estudar lei e apresentar trabalho semanal e prova na base. Eu também fiz. Eu fiz então, as duas, é mais difícil. Exato. Então, não é contra o EAD. É a metodologia do EAD que possa ser instalado e, se não está bom, vai ficar pior. Agora, eu estou aqui não como um cidadão que está contra, não é hipótese alguma. Eu discuto muito a metodologia e a maneira como ele vai ser instalado. Fora isso, eu não tenho contra nada. Agora, se a maneira que for colocado ela não tiver critérios rigorosos pelo Departamento de Trânsito, seja federal ou estadual, nós vamos ter a pior pandemia será nas vias do Brasil. A pior pandemia não é o coronavírus. É morte em cima de morte, pessoas com mutilações e outros danos decorrentes de motoristas que mal conseguem entender a complexidade e a importância da vida e da integridade física dele e de terceiros quando ele está dirigindo. Então, minha única preocupação é essa. E concordo com você, nós não temos mais como retroceder, o sistema EAD, ele vem. Então, quando fala pós-pandemia, a pandemia até acelerou isso. A pandemia até veio para acelerar o processo. Isso. E a gente também tem que respeitar os DETRANs do Brasil, e eu não vou jamais deixar de ressaltar o DETRAN de São Paulo, ao qual eu servi 25 anos. Eu quero aqui, para que todos ouçam, que o DETRAN ele tem também as limitações deles legais. Lá no artigo 22, inciso 1 do CTB, que fala dos departamentos de trânsito, está escrito lá, cumprir e fazer cumprir a lei, a norma. Então, quando o DENATRAN baixar a norma, cabe aos DETRANs dos estados fazê-lo. Então, tem gente fazendo crítica ao DETRAN de São Paulo, que eu ouço, e que ele não merece esse encargo nas costas, porque não é problema dele. É uma legislação federal que ele vai ter que cumprir. Sim. Está cumpriu quando eu estava lá, rigorosamente. Então, eu quero ressaltar aqui a importância da legislação pós-pandemia, uma legislação que venha federal, do Conselho Nacional de Trânsito, do DENATRAN, e que venha sendo sustentado por uma plataforma segura e que as empresas que venham se credenciar sejam sérias. A gente tem que banir esse tipo de pessoas que caem de balão dentro das empresas, se credenciam e mal sabem o que ele está fazendo. Eu, no tempo que trabalhei no DETRAN, tinha credenciado que não sabia a própria portaria que o regia. Não conhecia a portaria que credencia ele. Então, a gente precisa também começar a olhar para o próprio umbigo e lembrar que nós também temos falhas aqui
como credenciado, como instrutor, e a gente precisa melhorar a nossa qualidade para poder, inclusive, lá em Brasília, ter um eco diferente do que nós somos hoje representados lá. Professor, o senhor me permite fazer só uma colocação, aqui, interrupção, mais uma vez, por gentileza? É o seguinte, meu ponto de vista, acredito que o que o senhor acabou de falar, eu concordo em número, gênero e grau. Pois bem, a questão é o seguinte, o legislador, muitas vezes, comete pecados gravíssimos na legislação. Então, quando transforma uma lei ou uma resolução, nós que já atuamos na área, em sala de aula, sabemos o que nós precisamos. Então, é hora de nós, instrutores, proprietários de autoescola, nos unirmos mais, como vocês estão fazendo aí entre as escolas, e documentando, enviando, né, para o Detran, para o CONTRAN, porque é um momento que nós temos que nos unir e fazer a diferença. Porque, digamos assim, digamos que vem a aula remota, na primeira habilitação. Se vir uma webcam e o instrutor ficar dando aula, ou de repente sair o cenário, o instrutor, excelente instrutor teórico, presencial, e colocar um outro ser humano atrás de uma câmera, como está aqui nós aqui, e for dar aula teórica, com esse público que nós temos hoje, desses jovens dispersos, aí é o verdadeiro caos. Já que, se acontecer posteriormente a aula EAD for uma realidade ou a remota, que seja, como o senhor falou, na parte tecnológica e na parte humana, profissionais gabaritados, qualificados, com recursos didáticos pedagógicos, que uma aula que faça a diferença, né? Eu repito, eu não estou contra mim, porque eu ministro aula presencial. E ninguém consegue mudar minha cabeça dizendo que uma aula remota ou EAD vai substituir 100%. Não vai. Mas acredito que, se for bem feito, com todo aparato tecnológico, profissional qualificado, profissional que tenha recursos didáticos, profissional mesmo que entende do métier. Então, eu acredito que é um desafio nesse sentido. Talvez eu esqueci de abordar alguns tópicos aí, mas o grosso modo é esse. E acabou de entrar aqui na nossa live o Gladson Balsalobre, proprietário da Impacto, de Araçatuba. Ele está dizendo boa noite, amigos. Boa noite, Gladson. Nós falamos de você agora há pouco, da Edilene. Transmitimos um forte abraço aí, o professor Luiz. Muito obrigado pela audiência e pelo prestígio. Estamos no mesmo barco, né, Gladson? Nesse momento de pandemia. Então, estamos tratando de assuntos pertinentes referente à profissão de instrutor de trânsito. Então, o professor Luiz está discorrendo aqui, eu interrompi um pouquinho ele, já passo a palavra. A nossa amiga Andréa Prata está dizendo o seguinte, o que eu falo sempre, tem que ter compromisso, comprometimento e trabalho, fazer bem feito. Exatamente, Andréa, né? Tem muitos profissionais que eu conheço aí em São Paulo, aqui na minha região, que eles são comprometidos, Luiz, eles vestem a camisa, eles amam a profissão de instrutor. Então, esse profissional está muito sentido nesse momento, pensando que vai acabar perdendo o seu emprego, né? Como instrutor teórico, por exemplo. E alguns estão me ouvindo agora, talvez vão interpretar que eu estou a favor da EAD ou da aula remota. Não se trata disso. Se trata que você falou. Não tem como retroceder mais, né? A pandemia foi uma desculpa, né, para acelerar a aula EAD ou a remota. O que você acha, assim, o prognóstico? Eu sei que é difícil, ninguém tem bola de cristal, mas se tratando dessa aula remota, EAD, eu ainda fico com a remota do que a EAD, entende? Bem elaborada, com profissional, com todo o aparato tecnológico de qualidade. Se for para escolher EAD e remota, eu fico com a remota, a princípio. A palavra é sua. A gente tem que lembrar, mestre Eduardo, que quando a gente fala sobre o nosso futuro, a gente tem que ter consciência do que estamos falando. Eu vou pegar aqui um exemplo bem rápido, para não ser muito extensivo. Eu trabalhei na educação de muitos anos e a gente ia nas empresas dar curso ou fazer palestra. Recordo-me que eu estava numa multinacional
e ele estava implantando aquelas máquinas de café, as antigas, que nem descia o palito nem o açúcar. Você tinha que adoçar e mexer lá o cafezinho. E o técnico de segurança falou, você conhece essa máquina? Eu falei, não, só ouvi, então vem aqui, nós estamos implantando. E ali naquele momento ele discorreu um fato muito interessante. Ele falou assim, implantamos essa máquina e quem fazia café aqui na empresa e quem servia falou, essa máquina acabou com a minha profissão. Aí ali naquele momento ele disse assim, se ele estivesse antenado, ele estaria conhecendo essa máquina, né? Tentando se aproximar dessa empresa. A máquina tirou o cara que faz o café e o que serve, mas ela gerou aqueles que produzem a máquina, aqueles que fazem a manutenção da máquina, a instalação e a reposição do produto. Ela tirou 2 e colocou 4. E ele falou assim, as pessoas ficaram dormindo, sabendo que ia chegar uma nova tecnologia e como se adaptar a essa nova tecnologia. Então, veja, a tecnologia, a ciência, ela vai avançar. Por mais que a gente não queira, ela vai. É nadar contra a onda. Eu venho falando nos meus cursos de formação de instrutor, eu já estou com 61 anos, mas para quem está começando, fique alerta, porque eu vi o presidente da Volkswagen do Brasil, no âncora, entrevistando ele no sábado, foi muito interessante ouvi-lo. Ele disse, entre outras coisas, os investimentos da Volkswagen no Brasil, os milhões que ela ia aplicar, foi o ano retrasado, não, ano passado, se não me engano, ele disse assim, a gente tem que se preparar para o futuro, que daqui 20 anos vai chegar no mundo os veículos autônomos. O dia que essa tecnologia chegar, não vai precisar de instrutor, CFC, não vai precisar de transporte daqui e de lá, porque se programa e ele chega lá. Então, eu não estou contra a minha carreira, eu amo o que eu faço. Eu estou com 61 anos e comecei com 23. Então, eu não estou nada contra a nossa carreira. Só que as coisas mudam e o avanço vem, e nós temos que entender que como nós vamos nos adaptar para quem sobreviver, para quem vai se adaptar. Agora, quero aqui registrar sobre o nosso tema pós-pandemia. Nós já estamos quase na curva de descer, né? Está ascendente ainda, mas daqui um pouco ela começa a descer. E a sociedade brasileira retoma suas atividades. Algumas já começaram. Sim. O nosso recomeço fácil não será. Não. Mas ainda temos espaço para o nosso trabalho, o instrutor tem espaço, porque se eu não acreditasse, quando na retomada da atividade, eu ia lá, eu juntaria com meus 2 sócios, e nós entraríamos num consenso, e eu pediria descredenciamento da CEVAT. Sim. E que não é essa a minha ideia. A minha ideia ainda falei com o meu sócio, o Gleice, que está no ar aí, sim, que a gente tem que se reinventar para sobreviver. Exatamente. Alberto Einstein diz que nas piores situações é que a gente encontra as melhores soluções. Exatamente. Mas para isso a gente tem que pensar, pôr aquela massa cinzenta que Deus nos deu para funcionar. Planejamento, um estudo detalhado do mercado, que vai começar um novo mercado, e nós temos que ter planejamento, né? Uma visão 4D, né? Vamos dizer assim, e fazer network. É o momento de se comunicar com outras escolas, enfim, tá conectado com essas empresas que vão entrar no mercado, tecnológicas, custo-benefício, enfim, todos os detalhes. A nossa amiga aqui, a colaboradora de vocês lá do CEVAT, a nossa professora Carmen Moreno, ela está dizendo o seguinte, tem acompanhado algumas lives dos professores da rede de ensino. Dito isso, eles estão com muitas dificuldades com a aula remota. Eles têm 1 ano ou mais para formar os alunos. Já nos educadores... Desculpa que é meio ruim para ler aqui, viu, Ruiz? Perdão. Quero saber de vocês. Ela quer dizer o seguinte, né? A qualidade das aulas remotas.
Então, eu até peço desculpa, viu, Luiz? Eu querendo que você me explique uma coisa que não aconteceu ainda, né? Você até desculpa, a gente está trocando uma ideia informal. Até os nossos amigos sabem disso, já assistiram minhas lives. Eu acabei no início, eu deveria ter falado, mas vou repetir. Aqui não é uma aula, é um bate-papo informal. Ninguém aqui é detentor de conhecimento, ninguém aqui é dono da verdade. Todos sabemos que todos estamos no mesmo barco e pensamos diferente em alguns aspectos, mas isso não significa que não somos amigos só por discordar. A questão, acredito que aqui 100% dos instrutores que estão nos ouvindo, especialistas, querem 100% aula presencial. Isso é notório. Sim. Só que o que o Ruiz está abordando e eu é que não é que nós queremos, não é vontade própria nossa, é o próprio mundo, o ciclo. Nós estamos em 2020, era tecnológica, esses rumores já vêm de alguns anos, né? Tratando dessa tratativa de aulas remotas, aulas EAD. Já tem outros cursos de graduação em outras áreas. Aí começou a chegar no trânsito. Aí o que acontece? O nosso presidente atual, Jair Bolsonaro, já sinalizou ano passado que ele tirou a habilitação no trator, no estado de São Paulo interior, sinalizando que não dá importância a uma autoescola, banalizou o nosso trabalho. Bom, eu não quero entrar no mérito da política nem do presidente, não é a minha intenção, nem do professor Luiz. Mas a gente também temos que nos reinventar, gente, porque não é não é um tema polêmico, não é agradável de se falar, ninguém quer perder emprego, ninguém quer perder o trabalho. Eu amo ficar numa sala de aula, é um dos maiores prazeres que eu tenho, porém, essa mudança vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Esperamos que prolongue, mas nós temos que ter um entendimento, um equilíbrio emocional e viver dentro da realidade que nós estamos vivendo agora, né, professor? Não adianta viver dentro de uma bolha e fingir que não está acontecendo nada, né? Como muitos colegas nossos não querem acreditar, mas é fato, né? Eu quero aqui registrar novamente, reforçar quais são a minha linha de educador de trânsito, que o presencial também, como você e muitos aqui, talvez, como você falou, 100%, o deseja. Mas eu quero aqui registrar ao vivo, aos que me ouvem e que vão ouvir essa live, que tem empresas que não voltam. Tem empresas que não voltam. Não é no setor trânsito só. Tem umas que já quebrou. Tem microempresário que já quebrou, já falou, eu não volto, eu não tenho condições de voltar. Então, pós-pandemia, para a nossa categoria, não é categoria, é para os engenheiros, os professores e tantas categorias, porque vai ter empresas aí, as microempresas que movimentam o país, e elas que estão quebrando. Então, não esse cenário não me alegra, e eu não estou contente com o que eu estou falando, mas a gente está diante de uma situação totalmente atípica, não foi provocada pelo Brasil, não é uma coisa que é interna, é mundial. Sim. Mas ela veio contribuir por aquele que já estava ali no balão de oxigênio, tentando sobreviver, e agora faltou ar, que chama ar financeiro. E o cara fala, eu não vou aguentar. E um detalhe, você falou de algo aí um pouco antes, pior que essa pandemia é o trato psíquico que vai ficar para a nossa população. Nós já temos pessoas aí com problemas sérios devido a essa situação. Então, eu estou pedindo a todos que me ouvem, na minha humildade, eu estou pedindo aqui que, independente do que você faça, que você aqui está me ouvindo, se você não for cético, se apegue a Deus, porque só Ele vai nos reerguer. A não ser os que não acreditam, então eu vou respeitar também. Mas não está fácil. Eu tenho na família amigos que, por conta disso, eu tenho um colega que me confessou esses dias que ele já estava querendo fazer besteira. Ele queria se matar. Eu falei, não faça isso, rapaz, não faça isso, não. Então, nós temos o pós-pandemia, a gente vai ter que pegar os cacos, remontar a nossa vida
e doa o que doer, a gente tem que se reerguer. A gente não pode desacreditar que o mundo Sem vai dúvida. parar, né? A Sim, gente precisa nos fortalecer. Não é fácil. Se alguém aqui está não, falando que é fácil, não está fácil para ninguém. Quem tem, quem não tem não. dinheiro, não está fácil. Quem não tem, está numa situação terrível. Quem tem está preocupado com o Claro. que ele daqui a um pouco não vai ter também. Então, é complicado. Ô, Ruiz, eu exercito muita empatia. Os que não têm nada, os que têm pouco, vamos dizer, os colaboradores são funcionários, mas a gente não Isso, pode esquecer dos proprietários de CFCs e de escolas como a sua, que estão gerando empregos. É a cadeia que você falou, né, mencionou. Então, eu fico preocupado, porque esses profissionais, os empreendedores, os empresários, eles ficam preocupados não somente com a família deles, com a família dos colaboradores dele. Então, esse é exato, o problema, exato. que nós temos também a exercitar empatia, porque ele tem que dispensar o funcionário, o colaborador, contra a vontade dele. É um momento muito delicado, difícil. A Solange está dizendo o seguinte, da Autotrânsito de Campinas. Autotrânsito e Cevate partilham da mesma linha. Parabéns, Luiz, sempre procuramos trocar ideias. O trânsito precisa de união, todos possuem saberes e junto poderemos ter um resultado muito maior. Concordo plenamente, o Luiz também deve concordar com ela, né? Estamos aqui, a Solange está dizendo, a tendência agora é a educação digital, ou seja, já não se discute mais EAD. Educador de trânsito, tendência não somente em nossa área, tendência para tudo. Adriano Maciel, hoje 85% dos meus ex-alunos disse que prefere presencial, não quer fazer cursos remotos. Se for presencial, eles vão por videoaula, não querem mais na gratuidade. Alexandra diz, boa noite, Ruiz, meu grande mestre. Deve ter sido a sua aluna, com certeza, né? Alexandra. Foi sim, Alexandre. O Antônio Gomes está aqui também, grande instrutor. A educadora de trânsito está dizendo, muito triste ver muitas empresas de anos não voltar às atividades por força maior, deixar de seguir em frente. Gestor do CESENAT de Votuporanga está aqui também. Está a nossa amiga, colaboradora de vocês aqui também, a Luciana Morelli. A Morelli, dá um abraço para ela. Dias. Oi? Um abraço para a Morelli e para a Vera Lúcia Morato, é a minha amiga. Ah, tá, Vera Lúcia. Grande abraço, Vera, grande abraço, professora Luciana. Então, deixa eu ver se o Gladys comentou alguma coisa aqui. Eu acho que ele só deu um alô, só vou ver. O Laércio Educador, nosso amigo Laércio, também do Cevate, está dizendo fazer um limão azedo, uma limonada. Boa, Laércio, é por aí. O Silvio César disse, toda mudança é difícil e gera resistência, porém, a prática leva à perfeição. Me lembro quando tive que parar de ministrar aula no reto projetor e utilizar o computador. E projetor também foi difícil. E ter que acostumado, né? Já estamos extremamente acostumados com essa tecnologia. Eu vou aproveitar o gancho do Laércio e lembrar uma coisa que talvez o Moisés, que foi o primeiro que deu a oportunidade para mim, Oswaldo Cruz, proprietário da Autoescola Band, Oswaldo Cruz, ele disse uma vez que o falecido Secatelli, um instrutor nosso lá, que era o melhor instrutor prático que tinha na cidade, na região, um índice de aprovação, aceitação, 100%. E ele pediu para o Secatelli dar uma aula, logo no início do CFC da 9.503, o professor Ruiz. E ele foi, mas ele repetiu. Ele não tinha habilidade, na época, de ficar em público com 10, 15, 20 alunos e manusear uma fita de VHS na televisão, um quadro branco, ou flipchart, enfim. Então, eu imagino, remetendo ao passado, há 15, 20 anos atrás, esse colega que é tão excelente profissional, imagine um instrutor excelente. Eu não estou nem falando do senhor, nem da minha pessoa, de muitos instrutores como nós, aí, até melhores que eu, que não tem muita habilidade tecnológica. Ele tem habilidade de persuadir, oratória, verbalização, tem conhecimento da matéria, é um estudioso,
tem know-how, mas na parte EAD e remota, ele não tem conhecimento. E pior, ele não tem interesse em querer dar continuidade e fazer essa nova virada, vamos dizer assim, esse novo capítulo. Então, fica aí uma reflexão nesse momento. Quem vai querer encarar isso, né? Quem quer o novo desafio? Porque não só na parte, no tema instrutor de trânsito, mas em qualquer profissão que está mudando e vai mudar com o decorrer dos anos da década, é o desafio do novo que vai chegar. Se você está preparado, você se programou para essa mudança, você teve previsibilidade, você conseguiu observar, ter essa percepção que a sua profissão ia mudar. Há alguns anos a gente já percebia que esse EAD vinha rondando. Mas eu confesso, sinceramente, falar para você que eu paguei para ver. E agora, nesse momento, Ruiz, da pandemia, eu acabei tendo essa ideia, assim, do nada. Os amigos Lima, instrutor Lima de Campinas, lá da Campos Sales, me convidou, juntamente com o Carlos Abel, do Grupo Daires, aí em São Paulo, transporte, gestor de frota, para me fazer uma live. Me convidou. Eu resisti e falei, não, vamos bater um papo aqui no WhatsApp. Não, eu quero uma live sua, E eu tinha resistência para fazer live, Luiz. Aí eu fiz com o comandante Adilson Matos, fiz outra com o Wilton, o instrutor Fabrício Wilton, da Benfica, e eu comecei a perceber que fui aceito pelos amigos, enfim. E eu acabei concordando com os amigos e percebendo que é um diferencial. Por quê? Porque essas lives nós tratamos de vários tópicos, vários profissionais. Então, os amigos estão em casa nesse momento parado, é uma forma até de utilidade pública, de que possamos até confortar um pouco nossos amigos, e eles participam, traz o know-how, a experiência deles, interagem, fazem perguntas. Então, acaba enobrecendo a live e acaba virando um bate-papo tecnológico, entende? Por isso que eu fiz questão de convidá-lo para, vamos dizer assim, fechar não, mas dar continuidade no ciclo de lives, né? E eu pretendo, até onde as pessoas me suportarem, querendo me assistir, e os amigos aceitaram o convite, eu quero trazer assuntos pertinentes que vai suprir a necessidade provisória que os nossos amigos estão vivendo nesse momento tão delicado. Eu quero registrar que quando nós retomamos as nossas atividades das empresas credenciadas de capacitação e especialização, porque o Centro de Informação AIB logo já está aí se adaptando e vai ter uma retomada. Nós, quando voltarmos, eu quero aqui registrar também que o Detran São Paulo ele vai também se adaptar. Vamos imaginar, vai ter o sistema EAD. O Detran vai ter que desenvolver uma plataforma para isso. Sim. Então, a gente não vai ter, da noite para o dia, os cursos em EAD. Ele vai ser aí motivo de uma adaptação tecnológica para começar. Então, logo de início, a retomada das nossas atividades, o presencial ainda será forte ainda. É a minha ideia, é assim que eu entendo. Eu posso estar equivocado, mas não acredito que nós vamos ter aí logo essa situação. Outra, isso que você acabou de falar, eu me lembro do professor, né, o nosso mestre Adriano, que foi aluno lá da nossa empresa e hoje é do SESC-Senat, aqui do Parque Novo Mundo. Nós estávamos falando quando o SESC-Senat recebeu autorização, homologação. Ele falou assim na sala, para mim e para os demais colegas que estavam atualizando o curso, ele falou, olha, eu acredito que no especializado, 85% do contingente, eles vão querer o presencial, eles não vão querer o sistema tecnológico. E eu tenho também essa sensação que os cursos de especialização, o motorista, como você acabou de falar, ele vai preferir vir para a sala de aula porque ele precisa dessa interação. E a gente
a gente não pode ser igual o peru em dezembro, morrer na véspera. A gente tem que lembrar que com a implantação é que nós vamos ter os resultados e qual será desses resultados, qual será a participação presencial e o sistema em AD. Então, tudo para nós é novo e é prematuro. Aqui, como você acabou de falar, aqui não é uma instrução, não é aula, não é nada, é um bate-papo, onde todo mundo se posiciona, mas tem cá para mim que a gente tem que esperar como que o mercado vai reagir com essas novas ferramentas e o papel do instrutor, por vezes, quando a gente pensa que essa pequena luz está querendo se apagar, ela reacende aí e quem duvidou vai ficar para trás. Na verdade, a gente tem que colocar um pouco dessa situação, a gente ponderar para que a gente não possa viver de um universo aí de incertezas e piorar nosso psique. Vamos esperar as coisas acontecerem para que a gente possa, com equilíbrio, a gente poder dizer que caminho eu vou tomar agora. A gente não pode entrar em desespero, não. Tá? Não. É essa a minha posição sobre essa questão. Exatamente. Professor, eu vou remeter aqui a Cora Coralina, né? E feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, o princípio da humildade, eu já aprendi no meu lar, na minha casa, que é a educação que os meus pais me deram. E depois eu tive a sorte, a oportunidade de ter professores como o senhor, o Alboane, dentre outros que eu tive nas empresas de ônibus, Senai, que me reforçou esse tema que é tão importante, que é humildade, né? Então, às vezes a gente fala um achismo daqui, como eu falei no início, é uma opinião minha. Muitos amigos não são assim, nem tem o porquê de concordar com a minha opinião. Eu nunca vou remar contra a maré e contra a minha profissão, que eu tanto amo e tanto tenho orgulho. Eu herdei do meu pai, né? É de motorista, que eu nunca deixei de ser, e instrutor, né? Que vem depois. Todo instrutor depende do motorista, na verdade? Então, e todo instrutor, antes de ser instrutor, é um motorista. Mas antes de tudo isso, é um ser humano, é uma pessoa que tem defeitos e qualidades. Então, a gente expõe aqui, numa live como essa, um grupo seleto de nobres profissionais, especialistas, instrutores, motoristas, assim, pessoas do mais alto nível, né, know-how. Alguns me conhecem pessoalmente, sabem que eu sou uma pessoa que eu pautuo o princípio da humildade sempre em sala de aula. Eu sempre gosto de fazer network, eu sempre gosto de saber como está lá fora, eu sempre gosto de questionar, como se diz, né, professor? Eu gosto de provocar, né? Mas sempre na bondade, na fraternidade, e sempre quando tem pessoas que a gente conhece ao longo da vida, novos amigos, que a gente pode ajudar e ser ajudado. Essa a diferença que eu não lembro quem que citou aqui na live, fez um comentário, e esse é o momento que nós temos que nos unir, né? Então eu fiquei muito feliz em saber que a CEVAT, a Auto Trânsito, espero que a Impacto, aquela escola Educate lá do Pernambuco, o diretor me procurou outro dia, batemos um papo, não deu para dar continuidade, mas eu vou retorná-lo, pelo fato que é o momento, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo, tem que se unir sim, e não só nos Detrans das capitais dos estados, né? É como você falou, a luz é o Contran, né? Então, esse é o caminho, né? É mostrar que vocês estão preocupados e querendo a retomada, né? De uma forma consciente, respeitosa, respeitando o coronavírus, né? Respeitando a OMS, a vigilância sanitária, mas nós temos pais de família que dependendo só desse segmento, dessa atuação da professora. Isso que é preocupante. A pessoa não tem uma renda paralela. Não é aposentado, não é policial da reserva, não é funcionário público, enfim, ele depende do curso teórico e prático. Então,
eu tenho alguns amigos, que eu não vou citar nomes aqui, que está na situação difícil, porque depende só disso. Então, é preocupante. É o momento da gente se unir mesmo, professor. Com certeza. A gente sabe das dificuldades, mas quem diz que tudo será fácil, né? Não, não é. É, eu vou lembrar algo, eu poderia falar de vários personagens da história, mas teve um ser no nosso planeta que veio aqui e ele teve um papel mais difícil do que todos nós até agora. Ele teve que escolher 12 pessoas para trabalhar com a ideia de disseminar o evangelho e ele não prometeu nada. Ele falou assim, olha, vocês vêm comigo porque vocês vão ter paz de espírito. E ele conquistou 12 e nada foi fácil. Então, nossos desafios não serão 12, pode ser até menos, mas a gente vai ter que saber driblar essa situação. A nossa grandeza está nisso, é sair das situações que nos dificultam. Além da pandemia, eu não quero sensibilizar ninguém com isso, eu tive que estou superando a pandemia, eu estou superando 2 mortes que foram muito representativas nesse período. 28 de fevereiro eu perdi meu genro, e minha filha fica viúva, e um mês depois, 28 de março, eu perdi a minha irmã, os dois com câncer. Então, eu tive que atravessar a pandemia e atravessar uma situação de sentimentos muito profundos. E estou aqui vivo e estou acreditando que nós vamos encontrar essa luz no fim desse túnel aí. A gente está aqui procurando a cada dia, como diz o velho dito, a gente mata um leão para poder sobreviver, né? É um dito popular. Mas eu acredito que nós vamos conseguir superar essa situação. É lógico que vai ficar um rastro de destruição. Tem alguns que vão ficar pelo caminho e outros que vão seguir. Eu falo para as pessoas na sala de aula, talvez alguém que está aí está me ouvindo, eu falei assim, eu estou numa idade que eu não vou dobrar a minha idade, eu não vou viver até 120 anos. Então, eu já comecei o tempo de vida minha é bem pequeno aqui na Terra. E eu fico feliz na sala de aula quando eu formo ou atualizo profissionais que vêm para pegar o legado que um dia eu peguei lá em 81. E com honra e dignidade eu estou até hoje, nesses 40 anos, fazendo que pessoas elas acreditem que a bandeira da educação de trânsito ela é importante com ou sem tecnologia. Porque nós somos profissionais que a gente vai para a sala de aula ou dentro de um veículo e a gente fala para a pessoa da importância da vida dela e da vida de terceiros. A gente trabalha com a vida e integridade física. Então, o nosso papel de educador de trânsito é um papel de suma importância, e mesmo que aqueles que não acreditam na nossa bandeira, eu não me preocupo quem não acredita em mim. Eu estou preocupado em somar com quem acredita na minha bandeira, que acredita que na educação de trânsito nós vamos superar e vamos desbravar esse chão do território nacional e reverter esses índices de acidente, com ou sem pandemia. A gente tem que provar para as autoridades que o educador de trânsito ele é capaz, competente, mostrar que nós vamos fazer a diferença. Professor, perfeita a sua colocação, compactuo com a mesma linha de raciocínio, até fiquei um pouco emocionado aqui, o senhor falou, eu lamento,
Não tem palavra, só falo, sinto muito, não tem outra palavra nesse momento, né? De dor profunda. Eu só respeito sua dor. Nossa amiga Priscila Binotto, se o senhor me permitir, eu posso ler? Pode. Ela é especialista do Paraná, da Trânsito Fácil de Cascavel. Inclusive, professor, eu fiz uma live com ela, excelente profissional. A mãe dela trabalha no Detran do Paraná, então você tem ideia que ela já é filha de pessoas que trabalham na área de trânsito. Então ela tem um comprometimento, ela ama a profissão, ela ama o ofício, e ela diz o seguinte: professores, penso que sempre teremos público tanto para o ensino presencial quanto para o remoto, ou EAD. Há o medo do novo, mas há necessidade de se reinventar. E estamos nesse momento, agora, deixa eu ver se eu continuo. Estamos nesse momento agora no CFCs. Eu concordo com ela nesse sentido, é que nós estamos falando agora, é isso mesmo, perfeito a sua colocação, Priscila. Nós temos que entender o seguinte, que se existem mudanças, a gente tem que estar preparado, né? É esse o lance, a inovação. O Robson José, não o que eu fiz a live, é o outro aí de São Paulo, ele está dizendo, instrutor também, né? Ele está dizendo, sabiam que era difícil e nada fizeram. Outros não sabiam o que era difícil, foram lá e fizeram. Desistir nunca. Hugo Jamil está aqui também. O nosso amigo Nelson Lopes está dizendo, forte abraço, professor Jair Mendes dos Reis. A Alexandra está dizendo, a profissional que sou, hoje sou o que sou e tenho por todo aprendizado me confiado. Bacana. O Jair Mendes também está transmitindo um abraço para o Nelson. Jaiana Teodoro está dizendo, força grande, mestre Ruiz. Ela de Assis, o Cessenate de Assis, a nossa amiga aí. E o Nelson Lopes está dizendo, nem a American Express, nem a Mastercard pagará essa live. Só o Nelson para um elogio desse, hein, professor? Muito obrigado. Mas esse elogio é para o Ruiz, tá, cara? Eu só estou aqui como ponte, como intermediário. Talvez se eu tenho algum pontinho, é nesse sentido. Os aplausos são direcionados ao professor Ruiz, com certeza. O mestre Eduardo, eu queria fazer aí queria que você mandasse aí um abraço para minha irmã. Claro. A Esther Ruiz está interagindo conosco. Esther, muito obrigado. Você é irmã do professor Ruiz. É um imenso prazer você estar aqui. Eu agradeço de coração pela participação, pela interação aqui na live. Você dá a sua atenção. O Alboane entrou também. Quem? O Alboane entrou agora. O Alboane? Salve, professor Alboane. Professor o Alboane, estou vendo ele aqui. Obrigado pela participação. Ele está dizendo um grande abraço, Sebrae. O quanto admiro o senhor, professor Ruiz, admiro o professor Alboane. Eu sei que agora tem que falar deputado federal, mas antes de deputado, o senhor foi meu professor, né? Então, o respeito é o mesmo, né? E o senhor está de parabéns pelo excelente trabalho que o senhor está desenvolvendo aí na Câmara Municipal lá em Brasília, sempre levantando a bandeira do trânsito, né? E, enfim, você dispensa elogios, né, Ruiz? O Alboane é a categoria classe dos motoristas de caminhão, de ônibus, de transporte escolar, os CFCs, as escolas de trânsito, todos estão fechados com você, viu, deputado? Porque o senhor mostra o que está fazendo, o senhor vai a campo, não fica no gabinete, o senhor está lutando pela nossa categoria. Eu agradeço de coração. Nós entendemos e sabemos que não depende só do senhor, mas o senhor está fazendo a sua parte. Então, muito obrigado de coração. E ele está dizendo... Manda um abraço para ele. Então, saudades, Ruiz, meu irmão. O professor Ruiz está transmitindo, voltando outro abraço aí para você, viu? Transmitindo de volta um abraço, viu, Alboane? Satisfação aí por você estar. E vamos marcar a nossa, viu? Vai pegando. O Ruiz falou que vai dar um curso para você intensivo, como se faz live, viu? Viu, Ruiz? O Ruiz, ele aceitou e deu certo. Fizemos um pré-teste, viu? Brincadeira, deputado. Vamos fazer um pré-teste aí e vamos fazer uma live surpresa.
vai ser um sucesso, vai estourar a rede. Tá bom? A palavra é sua, professor. Acabou de entrar aqui um grande amigo de Assis, do SESCENAT, coordenador do SESCENAT de Assis, desenvolvimento lá, o nosso amigo Ricardo Moreira. Eu vou fazer uma live também com ele, grande profissional, o Ricardo. Amigo meu de Lins, instrutor, protético também, tem duas profissões, é o Adilson Machado, grande amigo. Ministramos aulas muitas vezes, muitos anos lá na cidade de Penápolis, nos cursos especializados. Bom, professor, volta a palavra para o senhor e o senhor fica à vontade aí. Bom, eu pela minha parte, se não tiver mais algum questionamento do que a gente possa tratar, sim, o senhor pode fazer essas considerações finais. Acredito que o tempo ele vai dar conta disso e nós temos que esperar, até porque a gente não está do lado de lá dos órgãos de trânsito para poder imaginar o que vai acontecer daqui para frente. Nós temos agora aí uma norma que ela me atinge, a minha empresa, todos credenciados. Contrapartida, a gente lembra que é necessário, que foi o comunicado para que os profissionais até no final de fevereiro do ano que vem atualizem seus cursos. É um processo para auxiliar o grande número de profissionais que, por vezes, deixaram de trabalhar. Eu tenho uma empresa, vivo dos cursos de atualização, mas eu também tenho uma acessibilidade, no sentido de dizer, hoje mesmo falei com o Gleice, meu sócio, que eu sei o quanto isso pode nos atingir, mas eu falei, Gleice, tem amigos nossos que estão do lado de lá sem trabalhar. Imagine depois da volta à atividade, todo esse grupo de pessoas do Estado de São Paulo que venceu seus títulos não possa trabalhar. Ele já ficou afastado, então a autoridade de trânsito teve uma sensibilidade de dar um espaço aí para dar um tempo e um fôlego financeiro, principalmente para aqueles que estão ali, numa situação de pendura. Então, a gente vê isso, eu vejo isso com bons olhos. Eles não estão fazendo nada mais do que para mim é uma ajuda, um auxílio, poder público, no sentido de dar um tempo para quando as atividades voltarem, quantos podem estar aí? Seu curso está vencido, então nós não vamos autorizar você a ser diretor-geral de ensino, instrutor. Então, se a coisa está pior, não está boa, vai ficar pior. Mas até o ano que vem, nós temos um tempo aí para reencontrar esses amigos e hoje a gente conta ou conversa com lágrimas e tenho certeza que daqui a uns meses as lágrimas sairão dos mesmos olhos, mas serão lágrimas de alegria e não de tristeza. Então eu desejo aí a você, mestre Eduardo, obrigado pelo convite. Para mim aqui foi muito legal ter aí a conectividade com amigos, uma série de pessoas que interagiram com a gente. Quero dar um grande abraço a todos e obrigado. E se a gente tiver outra oportunidade de tratar outro assunto, eu estou à disposição. Aqui, a gente falar sobre trânsito, a gente fica a noite todinha de madrugada que não cansa. Então, que Deus abençoe a todos, a você, continue com o seu projeto aí, para que nós integramos mais os colegas profissionais de trânsito e que a gente possa aí nos valer de uma ideia mais centralizada, de um conjunto de informações que possa melhorar a nossa trajetória profissional. Eu acho que esse trabalho, esse canal que você abriu, como muitos abriram, dá a oportunidade e a liberdade de a gente ter essa expressão. E eu acho legal. Eu estou encontrando aqui também o Alcir, que entrou, o Murilo, que trabalhou comigo na educação de trânsito,
O Mário Henrique, que mandou uma mensagem que eu li aqui, manda para eles aí um abraço aí a todos. Murilo, Silvia, a Silvia está aqui, o Jair, Alexandra está dizendo obrigado, a Caio Moreno está dizendo parabéns pela live, a Andréia Prado, grande profissional, está dizendo, eu acredito nisso, Ruiz, que você acabou de mencionar agora. Luciene Araújo está dizendo, grande abraço, queridos amigos, super beijo. Outro beijo para você também, Luciene, muito obrigado. O nosso amigo Mário Henrique está dizendo, vai ter certificado dessa live? O certificado é a sua presença, meu querido. Mas se quiser, a gente envia para você. O Ruiz, né? O Nelson está dizendo, abraços, mestre Eduardo, Sebrae e Eliseu Ruiz. Outro professor, Nelson Lopes, muito obrigado. A Luciana Morelli está dizendo o seguinte, muito proveitosa essa live. Admiro pleno, juntos podemos fazer um trânsito, né? Nosso foco de ser sempre transformação por meio da educação. Me perdoa, eu li com pouca dificuldade, o professor da Luciana, porque a letra, assim, a claridade acaba ofuscando aqui minha visão. Mas, olha, professor, a professora Priscila está dizendo, parabéns mesmo, live ainda como sempre, live linda como sempre, professores. Laércio Educador, vai cair na prova essa live? Ó, pessoal, eu estou, assim, muito feliz, até confesso que estou um pouco emocionado. É verdade, professor, eu estou com vontade de sair correndo aqui, porque a gente está acostumado a falar em público, mas eu estou diante do meu professor, entendeu? É diferente, você deve entender. E você me chamando de mestre, você quebra minhas pernas, cara. Você para mim, é o meu mestre. Eu aprendi com você, com o professor Aboane, dentre outros, o Eduardo, e dentre outros professores, a professora que trabalhava no Detran, psicologia, né? A Valquíria, né? Tenho muita saudade dela. Não me esqueço nunca das palavras de motivação que ela transmitia para mim. Nunca mais nos vimos, gostaria de reencontrá-la. Tenho muita gratidão por todos os professores que passaram na minha vida, professor. Não somente o senhor, em especial o senhor, claro, que está aqui nessa live. Então, o aprendizado é eterno. Eu posso ter pós-graduação, eu posso ter os cursos especializados. Eu nunca quero, peço a Deus, nunca perder a minha saúde, né, enquanto eu estiver vivo aqui, com saúde, agradecendo a Deus, e não perder o princípio da humildade, onde a minha casa, a base da minha família, e amar pessoas, antes de ter conhecimento, é ser honesto, ser sincero e amar pessoas, de verdade. O mundo está muito difícil. As pessoas se aproximam sempre por interesse ou por uma outra situação, segundo as intenções. Não estou dizendo que é todos, mas infelizmente é um grande número. Então, quando eu me servo de pessoas como o senhor, que tem luz própria sempre, e sempre, antes de ser um excelente profissional, é um ser humano extraordinário. Então, só tenho gratidão para o senhor, não só por ter aceito a live, mas por estar ajudando tantas pessoas, fazendo a diferença na vida das pessoas. Todas as pessoas que eu encontro no WhatsApp, pessoalmente, e menciono o seu nome, todos lembram com um sorriso, com carinho, e sempre com uma historinha de gratidão, de apoio, de incentivo. Então, sinta-se abraçado por todos e querido por todos dessa live aqui e até os que não estão nessa live. Porque, Ruiz, você é uma pessoa extraordinária, uma pessoa querida e detentor de um conhecimento que você não tem egoísmo, pelo contrário, você transfere o que você sabe com amor e carinho. Eu não tenho mais palavras, que eu não quero ser repetitivo nem cansativo. Eu só quero gratidão, muito obrigado a você, a sua família, tá? E você, sua irmã que está nos ouvindo, seu filho, sua filha, saiba que você tem um pai, um irmão e tem um amigo maravilhoso aí. Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado, Ruiz, professor Ruiz. Deus abençoe grandemente sua casa, sua família, sua saúde, sua empresa, os seus sócios, o grupo seleto de instrutores que você tem no CEVAT. Agradeço aí também ao Gladys, que está nos escutando, a Edilene. Deus abençoe vocês aí, no qual também ministro cursos, né? Na Impacto, em Araçatuba. Agradeço todos os instrutores, se eu não mencionei algum nome, peço perdão. Então é isso, pessoal. Eu finalizo aqui. Muito obrigado de coração
E amanhã estaremos aqui às 19 horas com a live com o nosso amigo instrutor dos pesados, um jovem promissor chamado Marlon Godin. Ele é um cara excepcional, não conheço pessoalmente. Resolvi convidá-lo para compartilhar conhecimento na profissão dele, que é dos canavieiros pesados. E sábado estarei com o comandante Adilson, às 18 horas, que é outra pessoa excepcional, Aparecida do Norte. Trabalhou mais de 30 anos, quase 40 anos na empresa Itapemirim, em São Geraldo. Eu faço parte do grupo de administrador do grupo dele. E terça-feira com o Cadore, 18 com o Fábio Medeiros. Mas aí, Fabrício Medeiros, especialista. Mas aí eu vou divulgando na rede social. Fico por aqui, com a gratidão, um pouco embargada a voz, deu para perceber, me desculpa. Você quer fazer mais uma consideração, professor? Está tudo certo? Quer falar mais alguma coisa? Não, fica à vontade. Muito obrigado. Para fechar, o mestre Eduardo, todo aprendiz, ele se prepara para ser mestre. Você chegou semestre, é isso. Todo aprendiz, todo aluno, ele vai ser um mestre. Você já está no status de mestre, é por isso que merece. Como lá na minha empresa eu falo, todos são mestres, né? Nossos mestres, meus alunos são mestres, né? Tem vários mestres também. Gratidão. Era isso, por isso que eu falo mestre. Eu tenho um carinho muito grande por você e pelo grupo de professores que você tem na Cevate. São pessoas que têm o meu maior respeito. Família Cevate, tanto os proprietários, diretores e grupo seleto de professores, muito obrigado e um forte abraço. Estou à disposição no que precisar, tá bom? Obrigado, professor. Deus abençoe pelas palavras aí. Amém. Amém. Deus. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Essa live foi top. Muito obrigado.